Esta é a terceira parte do nosso estudo da Terra, desmistificando a teoria dos terraplanistas, que a função desta vez é acabar com isso de uma vez. Ok? Essa foto é linda, né? Eu acho maravilhosa. Por que a Terra é considerado o planeta azul? O planeta Terra é azul. O planeta Terra é azul porque 71% dele, 71% da Terra é coberto de água. Ou seja, 368 milhões de quilômetros quadrados são cobertos de água. A Terra pesa 5.976 milhões de toneladas. Escute bem. A Terra pesa 5.976 milhões de toneladas. A cada ano fica mais pesada, pois incorpora poeira do espaço. Sim, a Terra incorpora poeira do espaço. Vamos ver aqui. Sputnik número 1, construído na antiga União Soviética, foi o primeiro objeto produzido pelo homem a deixar a atmosfera terrestre. O primeiro satélite artificial colocado no ar foi Sputnik 1, em 4 de outubro de 1957, construído pela antiga União Soviética. Foi Yuri Gagarin, em 1934 e 1968, em 12 de abril de 1961, o primeiro homem a olhar a Terra do alto. Foi ele quem disse: "Eu vejo a Terra, ela é azul. Ela é redonda." Vamos imaginar comigo. Quer dizer, então, que esses lunáticos que vivem no mundo na Lua, a Terra é plana. Mas quando você olha a Terra do espaço, ela é ovoide, ela é uma esfera. Que esquisito, não é? Será que lá no espaço a noção física tem outro parâmetro? Pois é, vai lá saber-se. Depois disso, várias missões foram enviadas ao espaço. Os Estados Unidos estão querendo ficar para trás na conquista do espaço. Enviaram em 16 de junho de 1969 a Apollo 11, com 3 tripulantes, dos quais 2 pisaram na Lua, o Neil Armstrong e o Edson Aldrin. Eu parei um pouquinho, que eu estou sentada naquela caixa que eu adoro sentar, e estava dando minha mão, meus dedos estavam aparecendo. Olha aqui. Mas o que é um planeta, professor? O que seria um planeta? O planeta é um tipo de astro que não tem luz própria e que orbita em torno de uma estrela. Quer dizer, então, professora, que o país não tem luz própria e ele deve sempre orbitar em torno de uma estrela? Sim, sempre. Por quê? Por causa da gravitação universal, essa estrela puxa, faz com que entre na órbita dela os planetas. Professora, o que é o universo, então? O que seria o universo? O universo é o conjunto de planetas, cometas, estrelas, galáxias, etc, etc. Ah, o que é tudo isso? Bom, vamos lá. Eu só acho essa foto maravilhosa. Ok? Maravilhosa. Linda, né? Olha para vocês verem. Bom, os planetas não possuem luz própria, por isso são iluminados por uma estrela. É o caso da Terra, que recebe luz da estrela Sol. A estrela, portanto, é um astro que possui luz própria. As galáxias são conjuntos de estrelas e planetas. A galáxia da Terra faz parte. Se chama Via Láctea. Ah, professora, então isso é uma estrela que a senhora está representando aí é o Sol e o que está rodando em volta é os planetas, as estrelas? Estou começando a entender, professora. Quer dizer que esta faixa que eu estou vendo redonda aqui é a Via Láctea?
Sim. O que é Via Láctea? Que significa o caminho de leite. Já os satélites são astros naturais que giram ao redor dos planetas e também não possuem luz própria, recebendo luz das estrelas. O satélite natural da Terra é a Lua. O satélite natural da Terra é a Lua. Viram? Eu parei um pouquinho, é que eu fui procurar essa foto aqui da Idade Média de como é que eles pensavam. Como é que seria a Terra na Idade Média? Né? Essa ideia que nós estamos soltando agora. Observe a foto. Aí eu fui procurar para vocês. Vou falar do tamanho do universo. O universo é tão, mas tão grande, que não pode ser medido em quilômetros, pois os números seriam enormes, fenomenais. Por isso, foi criada uma unidade de medida chamada ano-luz. Ela equivale a 9,46 trilhões de quilômetros. Um ano-luz, professor, equivale a 9,46 trilhões de quilômetros? Sim! Só para você ter uma ideia, um segundo a luz percorre 300 mil quilômetros. Nossa galáxia, a Via Láctea, pertence ao grupo de aproximadamente 30 galáxias, que se espalha sobre 45 milhões de anos-luz. Olha isso aqui, é essa foto aqui que eu quero. Repare bem esta foto. Como é que era o pensamento medieval? Olha, que estou querendo voltar para agora, né? Haja força. Antigamente, quando a ciência ainda não existia, o homem inventava muitas explicações diferentes para procurar uma resposta para o qual não entendia. Existia uma lenda hindu, a mais antiga que se conhece, que dizia que a Terra era plana e se encontrava apoiada sobre 4 enormes elefantes. A Terra era plana e era apoiada por 4 enormes elefantes. Isso é a lenda hindu mais antiga que eu pude achar, né? Que a enciclopédia podia achar, que nós procuramos. Ok? Os livros ainda são muito bons. Existia uma lenda hindu, a mais antiga que se conhece, que dizia que a terra é plana e se encontrava apoiada sobre 4 enormes elefantes, que estavam em pé sob a carapaça de uma tartaruga, Ok? E desta, por sua vez, sobre uma serpente que flutuava em um oceano iluminado. Desta vez, uma serpente que flutuava sobre um oceano iluminado. Ufa! Uau! Imagine como estes animais eram fortes. A carapaça da tartaruga representava Vishwa, o deus da água. Diziam ainda que os terremotos eram provocados pelos movimentos dos elefantes. Vocês até podiam achar assim. Nossos professores imaginavam tanto. E agora? Que nós estamos vivendo nessa pandemia, que o mundo vai se reestruturar, vamos sair melhores, magníficos, e ainda tem gente que tem essas ideias medievais. Espera um pouquinho que eu vou procurar uma outra foto para vocês. Pronto. Vamos ver essas aqui. E essa foto é maravilhosa. Olha só o que está dizendo aqui. A Terra se formou há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. A formação da Terra. Continuando o nosso vídeo. Nossa, eu amo o espaço. Como é que pode? Há bilhões de anos, onde hoje está o Sistema Solar, existiam apenas nuvens de gás e poeira cósmica. A força da gravidade faz essas matérias se unirem lentamente, dando origem ao Sol e aos planetas do Sistema Solar. A Terra se formou, então, como os outros planetas do Sistema Solar, pela união de numerosos corpos sólidos e pesados. À medida que outros fragmentos sólidos eram agregados, aumentava a pressão e a temperatura do interior do planeta. O resultado foi a fusão parcial do planeta, com seus componentes repartidos em 2 zonas, os mais pesados no centro da Terra e os mais leves ao seu redor. Entendi. Quer dizer, então, que, se você disse, professora, que os mais pesados vão para o centro da Terra e os mais leves ao seu redor, se a Terra fosse plana, os mais pesados teriam o quê? Tirado a Terra da zona onde ela se encontra e levado para qualquer outro lugar, não é? É claro, é um plano
onde a gente coloca um peso no planeta e ele simplesmente não se desloca? É. Mas então, por que eu fui colocar os mais pesados no centro da Terra e não levou a Terra embora se os mais leves ficaram ao seu redor? Justamente por causa da lei da gravidade. Uhum. A lei da gravidade, ela dobra, ok? Ela faz com que tudo se torne uma esfera. É por causa disso. Por isso também que nossos polos são achatados. Ah, professora, eu estou uma dúvida aqui. Me pergunta. Eu vou te perguntar. Por que os objetos que compõem o planeta, inclusive as pessoas, não flutuam? Não é? Já não deviam flutuar, já que para os terraplanistas eles não acreditam em gravidade, já que a gravidade, a força da gravidade, ela faz com que a força elétrica da gravidade, de acordo com a lei de Coulomb, não faz com que os objetos se tornem uma esfera. A forma de uma esfera, que elas são puxadas e achatam os polos. Professora, e a gente? A gente devia ser uma esfera. Eu vou mostrar para vocês como é construída a nossa célula, que as nossas células, elas são uma esfera. Olha para você ver, a gota de sangue quando cai, não cai feito uma gota? Também é uma esfera? Por incrível que pareça. Acho que eu estou começando a entender. Me responda, professora. Por quê? Porque é uma força que atrai tudo para o centro da Terra. Essa força se chama gravidade. Quem descobriu a força da gravidade foi Isaac Newton, em 1642 a 1727. É claro que outros cientistas já sabiam, mas ele que compôs a equação. Então me conta como tudo começou. Estou curioso. A teoria mais aceita para a origem do universo é a do Big Bang. Grande explosão. De acordo com essa teoria, há cerca de 14 bilhões de anos, um ponto central centrava toda a energia da matéria do universo. Com o Big Bang, o universo começou a se expandir, dando origem às galáxias. Eu estou falando com vocês? Estou correndo o Big Bang. Quando vocês levantarem amanhã, já nasceu, já morreu uma estrela, já nasceu uma galáxia, já morreu uma galáxia. Por quê? Porque o universo está sempre em expansão. Os planetas e as estrelas formaram-se a partir das nuvens de matéria. Algumas dessas nuvens de matéria constituíam as nebulosas. As nebulosas dão origem às estrelas, e há 4,5 bilhões de anos, dentro de uma nebulosa, nasceram o Sol e os planetas do Sistema Solar. Ah, tá. Ô, professora, sabe aquela lenda que diz que uma maçã caiu na cabeça de Newton e ele resolveu estudar a lei da gravidade? Isso é verdade? Não, claro que não. Não é verdade. Nem foi isso. Na verdade, isso tudo aconteceu numa situação, numa peste negra que ocorreu na Inglaterra. Okay? Então ele foi lá para a casa dos pais dele. Ele largou a Universidade de Greenwich, onde é que ele dava aula, e ele foi para lá. Chegando para lá, ele sempre viajava. Então ele ficou encostado lá, tinha árvores frutíferas, ele encostou e viu realmente que as maçãs que estavam maduras estavam caindo. Aí foi esse trick que acordou. Entendeu? Entendi. A teoria do Big Bang ainda é muito discutida. Alguns acreditam que ocorreu há 18 bilhões de anos, outros há 14 bilhões de anos. Essa idade não importa muito. Mas a verdade é que esta é a teoria mais aceita. Vou procurar uma outra foto para vocês. Vamos ver esse aqui. Pegar a Terra e cortei numa cisão o quê? Fiz uma secção transversal na Terra. O que nós temos aqui? Nós temos a crosta terrestre. Vou pegar um lápis, que eu estava desenhando, já viu como é que está a mão da professora. Eu tenho aqui uma crosta terrestre, eu tenho um manto, eu tenho um núcleo exterior, eu tenho um núcleo interior. Ok? Vamos lá. Vamos então ver a parte da Terra. Vamos estudar a Terra em partes. Olha. O planeta Terra é constituído de várias camadas, como se fosse uma grande cebola. As 4 partes principais são crosta, ou a litosfera, manto exterior e o núcleo interior.
Tá, professora. A crosta envolve o manto, que envolve o núcleo exterior, que por fim envolve o núcleo interior. A crosta é formada por rochas. A crosta é formada por rochas. Sua espessura é bastante variável, mais fina debaixo dos oceanos e mais espessa debaixo dos continentes. Uhum. Em seguida, vem o manto, com cerca de 2.900 km de espessura, constituído de rocha sólida, perto da superfície, e de material incandescente. Quanto mais próximo do núcleo, mais próximo ao material incandescente. Por isso os vulcões eles expelem magmas. Vamos lá. O núcleo possui aproximadamente 6.500 km de diâmetro, ou seja, quase do tamanho de Marte. Quer dizer então, professor, que esse núcleo aqui ele é quase do tamanho de Marte? Sim, afinal de contas, Marte é considerado o segundo menor planeta do sistema solar. O primeiro deles é Mercúrio. Mercúrio é tão pequenininho. E depois vem Marte. Então, quase do tamanho de Marte, nosso núcleo? É. Ele é dividido em duas partes. Núcleo exterior, formado por ferro e níquel líquidos, e núcleo interior, constituído de ferro e níquel em estado sólido. Tem uma fotinha aqui que eu acho incrível. É essa aqui, olha. Está beleza. Isso é a vovó. Que droga, vê se fica tudo normal. Olha. Não é legal. Isso é vocês saberem um pouco mais. Olha. Que legal. Acredita-se que a temperatura do núcleo interior da Terra seja de 4.500 graus centígrados. Só para você ter uma ideia, quando assamos um bolo, a temperatura do forno é de 250 graus centímetros. Não. Olha aqui. Vamos ver essa aqui. Uhum. O solo em que vivemos faz parte da crosta terrestre, formada também pelo subsolo e pelas rochas. Muito bom. Vou procurar mais